Ah, grande figura. Tá aí, Milton Ai, Temer. não. Tá aí, ó, Milton, Reginaldo Milton. Tudo bem? Salam aleikum, Reginaldo. Aleikum salam. Legal. Adorei Valeu, essa tua Reginaldo. aula, adorei. Só acho que você está um pouquinho leniente. A tua parte, enfim, uma aula, um clássico. Agora, nessa parte final, eu estou mais com a formulação que é feita pelo Mauro com respeito à relevância do Brasil. Acho que você, com teu espírito generoso, faz uma concessãozinha ao Itamaraty que eu não faço. Mas, no mais, eu sou subalterno da tua formulação. Um admirador teu incondicional. E solidário com a tua luta. Obrigado. Abração, Reginaldo. Até a próxima. Até mais. Bom programa. Mestre Milton, tudo bem? Que bom que você está aqui. Maravilha, Gi. Essa tua entrevista com o Reginaldo. Reginaldo é uma figura, né? É uma figura. É tranquilo, você tem a sensação que está sentado numa tenda árabe, no meio do deserto, conversando com ele. Qualquer que seja o grau do conflito, ele é capaz de colocar uma racionalidade na formulação impressionante, né? É um analista do melhor nível, impressionante. Gosto muito dele, é uma referência de fato. Galo Vermelho diz assim, Milton: Mauro, apoio o Jones há anos pelo Apoia-se. Melhor cancelar por lá e me tornar membro do canal? Não precisa não, fica lá. É uma assinatura importante. E o Fábio Oliveira Souza chega como membro aqui no canal. Milton, te chamei para hoje, especialmente 31 de março. Então, tá claro, tá evidente de qual é o motivo dessa convocação, é para a gente refletir um pouco sobre os 61 anos do golpe. Eu queria refletir, vamos falar daqui a pouquinho sobre lá atrás, né, sobre o golpe lá atrás, mas antes, um olhar seu para o cenário que a gente está enfrentando, em que o presidente Lula renova este ano a proibição de qualquer pronunciamento do governo relativamente a 1964. Como é que você avalia isso? Eu avalio nos termos que você colocou no quadro das relações internacionais, a irrelevância diante do processo histórico. A tendência, eu vejo no Lula, eu anseio na presidência da República por um estadista. A dimensão do estadista é diferente da dimensão do sindicalista. Isso aí Lenin definiu várias vezes, de formas variadas nos diversos debates que ele fez, historicamente. O sindicalista tem um limite na sua luta que é diferente da posição do estadista. Truman, para mim, era um sindicalista diante do estadista Roosevelt. São quadros distintos. Eu acho que Lula acaba operando pelo limite do que ele pode conseguir de política assistencialista, digamos assim, de apaziguamento da sua base social ao nível de conquistas que não atropelem os interesses da classe dominante com a qual ele busca um acordo. No caso das Forças Armadas, ele opera da mesma maneira. Como é que eu discuto a questão das Forças Armadas? É evidente que Forças Armadas não se discute sem discutir antes a questão social. As Forças Armadas são produto, elas não estão diferentes, elas são produto da organização das relações sociais que o Estado vive naquele momento. Elas são defensoras do status quo pela sua própria essência, pela sua própria formação, condicionada à hierarquia e disciplina. Quando isso se transfere para a vida civil, a hierarquia e disciplina são a defesa do status quo e o respeito às classes dominantes. São os generais da cabeça do Merico, são os banqueiros, o agronegócio, porque esses são não os que exploram força de trabalho, mas são os que produzem emprego, entre aspas. Então, o Lula opera nesse limite. Não, eu não quero incomodar as Forças Armadas. Só que o não incomodar revela uma fraqueza que faz com que a outra ponta não ceda nada. Pelo contrário, avance para ocupar espaço. Então, é evidente que uma das questões fundamentais de um governo popular e democrático dentro da ordem capitalista não é tentar ter Força Armada revolucionária, porque não vai conseguir, mas é fazer com que as Forças Armadas se condicionem hierarquicamente à decisão do seu comandante em chefe, que é o presidente da República. E o Lula abre mão disso.
Abre mão disso, não, eu não vou incomodar vocês. Fica por conta do Zé Múcio. Tu entrega a política de defesa a alguém que tem a cabeça do Zé Múcio, que é bom lembrar, no dia em que tomou posse, disse, não, eu tenho que ter respeito pelo acampamento. Eu tenho familiares meus no acampamento na porta de quartel. Sim. Então, o Zé Múcio, se pudesse, estava na porta do quartel junto com os familiares. Então, ele é o ministro da Defesa não para representar os interesses nacionais, mas sim para ser a expressão das Forças Armadas no que tiver de pouco progressista, pouco impondo posições ao governo. E o Lula se rende. Na minha opinião, é uma rendição que não se justifica. E eu quero lembrar o seguinte, nós temos um exemplo aqui do lado. O Gustavo Petro foi eleito presidente da República numa situação, numa Colômbia que era muito mais conflagrada do que o Brasil. E mais que isso, com a imagem de ex-guerrilheiro. Gustavo Petro foi guerrilheiro, com arma na mão, contra o regime burguês colombiano. Então, ele é inimigo mortal da direita fascista colombiana, dirigida até hoje pela família Uribe, que é uma família que, fundamentalmente, é ligada ao cartel de Cali e que, junto com a DEA, destruiu o cartel onde Pablo Escobar operava, cartel de Medellín. Então, o que fez o Gustavo Petro quando eleito? Com a força da vitória eleitoral, não vacilou. A primeira coisa que ele fez foi assim, ele defenestrou 50 oficiais superiores da Marinha, da Aeronáutica, do Exército e das polícias. A primeira providência. E não aconteceu nada. Eles entubaram, foram para a reserva e... Gustavo Petro não hesitou, por exemplo, na discussão sobre Israel. Ele não esperou que um embaixador de Israel na Colômbia ofendesse o governo colombiano, como o embaixador Israel no Brasil ofende o governo brasileiro, com a sua ligação direta com o bolsonarismo, inclusive intervindo diretamente na soberania nacional do Brasil, com reuniões no Congresso Nacional junto com os bolsonaristas. Não, ele rompeu relações com Israel por questão de princípio contra um governo genocida. Gustavo Petro, quando entra em choque com o Congresso, principalmente porque o Congresso, na base do Congresso, parlamentares que pertenciam ao partido dele, da sua composição de presidencial, votaram contra a proposta de de tornar público aquele setor privado da Seguridade Social que a extrema-direita tinha liquidado no caráter público na Colômbia, ele não vacilou. Votaram contra, então os ministros desses partidos saem fora. Pronto, então. E o que ele foi de contraponto? Foi para a rua mobilizar a massa. Aliás, mobilizando a massa é uma marca dele, porque o rompimento de relações com Israel, ele não fez via Ministério de Relações Exteriores, não. Ele fez em praça pública no dia 1º de maio, com a massa na rua. Ali ele anunciou o rompimento. Então, quando eu faço essa comparação, eu vejo isso. A posição que Lula assume defensiva em todos os pontos. Eu até tenho um pouco de diferença. Eu entendo que, por exemplo, nessa questão com os Estados Unidos, eu acho que a excessiva leniência, a excessiva cautela permite ao Trump ser mais abusado ainda em relação ao Brasil do que ele já é. A Sheinbaum lá no México, ela mostrou qual é a diferença fazendo as duas coisas. Eu vou para o enfrentamento, tá bem, tem conversa, mas a partir de eu vou defender a soberania nacional, e ela está ali do lado dos Estados Unidos. O México diz... Uma das tragédias do México é ser vizinho dos Estados Unidos. E, no entanto, ela enfrenta. Então, eu entendo que é uma leniência inaceitável, porque, inclusive, ao invés de valorizar os segmentos democráticos, eventualmente ainda existentes, é uma discussão que a gente vai fazer depois sobre 64 na questão dos militares, ainda existentes, Lula termina cedendo espaço ao setor troglodita das Forças Armadas. Sim. Olha aqui, ó. Chiru Sander Scherer diz aqui: algumas páginas e alguns políticos do PT estão compartilhando imagens de grandes manifestações antigas e dizendo que são de ontem. Paulo Teixeira é um deles. Agora, tem um mestre dessa questão militar, professor Manuel Domingos, ele sempre diz assim,
o militar não opera na lógica do diálogo. Ele opera numa lógica binária que é manda, obedece. Então, com o militar, ou você manda ou você obedece. E a crítica dele a Lula é que o Lula entrou nesta lógica como o polo que obedece. Me chamou muito a atenção nesse 8 de janeiro passado, Milton, o Lula, presidente da República, chefe das Forças Armadas Brasileiras, lá no palco, faz um agradecimento ao ministro da Defesa, o Zé Múcio. Zé Múcio, por ele ter levado os comandantes das 3 forças no evento. Falei, meu Deus, que é isso? O cara é o chefe das Forças Armadas, está agradecendo o inferior dele para ter levado os inferiores dele num evento. Eu acho, aquilo lá me chamou, porque aquilo lá, para mim, caracterizou como é que é a relação entre eles, né? Mas exatamente no que nós estávamos falando antes, Mauro. O condicionamento do militar, e está correto, inclusive o Trotsky aplicou isso no Exército Vermelho, inclusive utilizando oficiais do Exército czarista, acompanhados, é claro, em cada divisão por um comissário político, mas trazendo oficiais do Exército czarista para comandar o Exército Vermelho na Guerra Civil, onde a União Soviética saiu vencedora sobre os brancos contra revolucionários internos e contra 17 exércitos de países estrangeiros que estavam dentro da Rússia naquele momento, o caráter do seguinte: não existe uma plenária, uma assembleia para decidir qual é a tática militar que vai assumir uma determinada unidade diante de um confronto. Não. O militar é condicionado a esses 2 eixos que são hierarquia e disciplina. Isso é fundamental, isso não pode ser rompido. Eu fui aluno do Colégio Militar, eu fui aluno do Colégio Naval, eu fui aluno da Escola Naval. Eu fui condicionado, eu começo a virar minha cabeça da direita para a esquerda na crise de Suez. Mas de 54 até o fim de 56 na Marinha, eu era de direita. Porque esse é o condicionamento que é dado na cabeça do militar, na formação do militar, na Marinha, principalmente, que era a mais conservadora das 3 forças. No Brasil, houve um caso especial a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque, a partir da Segunda Guerra Mundial, o Exército se divide. Uma grande parte vira americanófila, ligada ao general Walters e tal, e essa grande parte tinha o general Castelo Branco, depois Marechal, como sua referência política. Castelo Branco, Cordeiro de Farias, o pessoal da FEB, que era, enfim, comandado pelo general Clark na Itália e virou americanófilo incondicional. Mas tinha uma outra parte das Forças Armadas que entenderam que o nazismo só foi destruído por conta do papel do Exército Vermelho na frente oriental. A derrota de Hitler não se deu no Ocidente. A derrota de Hitler se deu porque 3/4 partes da sua tropa estavam colocadas dentro da Rússia para tentar liquidar o comunismo, que era, então, o principal inimigo. Essa parte que viu no Exército Vermelho o verdadeiro vitorioso sobre o nazismo trouxe para o Brasil uma dicotomia. Ou seja, uma parte do Exército, ideologicamente, Nelson Werneck Sodré, Brigadeiro Teixeira, enfim, esses claramente com opção ideológica pelo socialismo. Mas tem também o nacionalista progressista, como Moreira Lima, principalmente, que foi grande parceiro do Brigadeiro Teixeira na aeronáutica. Então, fazia com que as nossas Forças Armadas, no Exército e até na aeronáutica, porque a aeronáutica ela nasce depois da Segunda Guerra Mundial, ela era parte, ela não era uma força autônoma, ela vira força autônoma depois da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro da aeronáutica, dentro da Marinha, havia uma divisão clara entre oficiais de direita e oficiais de esquerda. Nesses oficiais de esquerda, muitos ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Então, isso fez com que chegássemos a 64 numa situação diferente da que vivemos hoje. Qual foi a primeira preocupação em 64? Vamos liquidar o setor progressista, caçar todo mundo que for de esquerda, tirar todo mundo, botar todo mundo na reserva. E vamos ficar só com os oficiais que foram a favor do golpe. E aí se consolida
toda uma concepção que prevalece até hoje, e não foi modificada, porque é da lógica. Então, objetivamente, nós estamos vivendo uma situação hoje em que o Lula não tem coragem de romper com isso. Ele prefere se acomodar. Aí eu te digo, a cabeça sindicalista. Eu não vou incomodá-los. Eu não vou dar razão para que eles se coloquem em oposição a mim, junto com o agronegócio, junto com os banqueiros. Não. O Lula faz acordo na vida civil, na vida militar, com o Zé Múcio e os generais no campo conservador, como faz na vida civil com o agronegócio e os banqueiros. Ou seja, ele não briga com as classes superiores. Ele acomoda e vê o que eu posso ganhar nisso. E aí nascem essas falácias, tipo, você muito bem denunciou ao longo do programa, a respeito do que é a falácia progressista do chamado empréstimo consignado para o setor privado. Sim. Milton, essa tá ainda antes de falar de 64, mergulhar em 64, eu queria trazer algo que tem a ver com 64 e com agora. Me parece que você tem um processo, para mim, dramático, que porque tem um acordão, né, Milton? Vamos combinar. O governo, o STF, a cúpula militar, tá rolando um acordão. Me chamou a atenção o Bolsonaro ter se livrado do processo das vacinas, né? Me parece que o grande acordão tira o Bolsonaro do jogo, e o resto a gente vai vendo aqui como é que acomoda. Acho que esse é o acordão entre os progressistas, os liberais. Tal. Tira o Bolsonaro do jogo. O resto a gente vai se ajeitando, né? E aí o primeiro exemplo é esse aí de a coisa das vacinas ter ido água abaixo, né? Então, e aí uma parte expressiva disso é o olhar para o 8 de janeiro versus 64. O governo Lula, e grave, né, Milton? O PT, e vou te dizer, até setores do seu partido também, fazem uma desconexão entre o 8 de janeiro, ou o golpe 2022 e 2023, do golpe de 64. Tratam como se fossem eventos completamente diferentes, que não guardam relação entre eles. E isso vai, acho que, construindo uma visão, né? Porque não é só... O pessoal fala, o Lula tem muita sabedoria, muito sábio, é muito prudente. Mas na medida que ele vai fazendo isso, isso vai formando opinião, né, no campo progressista. Correta a tua preocupação. Eu acho que é isso que está acontecendo. Por que não se faz? Porque não se coloca a leitura a partir da luta de classes. Se coloca a leitura a partir da governabilidade possível, da acomodação. Ou seja, é quando as forças do progresso, as forças transformadoras, aquelas que compreendem a necessidade de mudanças estruturais, diz o seguinte, não, as mudanças estruturais são inaceitáveis, então a gente não vai botar a mão nisso. Eu quero lembrar uma coisa importante. O Brasil da ditadura tinha, no imposto de renda, 16 escalas de cobrança de tributo. 16! Até 50%. Isso acabou no governo Fernando Henrique Cardoso, quando acabou, inclusive, a cobrança sobre lucros e dividendos, a taxação de lucros e dividendos, no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu já te contei isso, modéstia à parte, eu sou um deputado que logo a seguir apresentou um projeto taxando lucros e dividendos em 15% e que ficou na gaveta durante todos os governos do PT. E até hoje, lucros e dividendos não conseguimos taxar. E vou te contar uma coisa para mostrar a relação entre o passado e o presente. É um dos pontos fundamentais da reforma de base do João Goulart, era exatamente o controle da remessa de lucros para o exterior, que não era taxada também. E ele queria controlar isso. Era um dos pontos principais. É claro que existe, na leitura da luta de classes, uma integração nesse processo. Não é à toa que nós estamos... 64 ocorre para fazer a depuração na sociedade daquilo que o imperialismo organizou com os seus cúmplices internos para impedir que o Brasil se transformasse, naquela ocasião, nisso que a China é hoje. O Brasil tinha tudo para ser. O Brasil não depende do mundo. O Brasil produz alimentos, produz energia, o Brasil tem riqueza, o Brasil tem minerais estratégicos, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem... As crises climáticas aqui começam a aparecer agora por conta da degradação planetária.
Mas o Brasil, até os anos 60, era um paraíso da banana. Joga uma banana no chão, nasce uma bananeira. Então, objetivamente, quando a gente para pensar isso, a gente vê concretamente hoje, essa desvinculação não é por acaso. Falar do 8 de janeiro dá para todo mundo, mas não vamos vincular isso a 64, não vamos dar o mesmo caráter. É igual, a concepção é igual, até a terminologia da luta contra os comunistas. Só que hoje, comunista para essa base terraplanista é qualquer um que leia um livro. Se lê um livro e não acredita que a Terra seja plana, é comunista. Mas o anticomunismo continua na cabeça da direita mais reacionária, que o invoca a todo momento. Então, objetivamente, tentar desvincular é uma forma de não usar a história para que ela não se repita, e sim ir pelo esquecimento, abrindo o caminho para que a tragédia volte de novo. Perfeito. Isso aí, é grave. Milton, 64 e a questão militar. A gente ouviu falar muito, a gente não, que eu tinha só 4 anos de idade, mas li depois, né? O tema era o dispositivo militar do João Goulart, que seria capaz, então, de impedir a tentativa golpista dos militares. Conta um pouco desse bastidor aí. É outra coisa que eu faço um combate veemente hoje. O dispositivo militar de João Goulart era extremamente eficaz, extremamente forte, bastante mais organizado do que a base golpista de 64. Ah, é? A base golpista de 64 tinha sido desmontada em 61. Em 61 ela tinha sido desmontada. Ela estava inteiramente fragmentada. Eu recomendo a todos lerem João Goulart, uma biografia de Jorge Ferreira, onde ele mostra claramente episódios. Alguns eu presenciei, objetivamente. Me lembro da conversa. Eu era carregador de mala, eu era primeiro-tenente, mas por conta da minha posição política num curso de máquinas que eu fazia, eu fazia um curso de máquinas na Marinha. Esse curso de máquinas tinha mais ou menos uns 100 primeiros-tenentes e capitães-tenentes que estavam cursando a especialização que você faz nessa fase intermediária do oficialato. E, evidentemente, era um centro de debate na Marinha total, onde eu e mais uns 2 éramos minoria absoluta na defesa do governo João Goulart, contra a grande maioria, que era claramente, vinha na linha de Penaboto, Silvio Eck, enfim, vinha naquela linha do conservadorismo absoluto, que era a marca da Marinha. Eu me lembro, quando eu estava na Escola Naval, só tinha um preto que acabou saindo, conseguiram eliminar, que era um excelente aluno, e acabou saindo por conta, exatamente, a capa desse livro. Esse livro é fundamental para ler. Então, nesse livro, se contam 2 episódios objetivos. Um deles é claramente o seguinte: na véspera do golpe, quando o golpe estava em andamento, o brigadeiro Teixeira liga para o ministro Abelardo Jurema, que era um ministro importante de Jango, e pede a ele para comunicar ao presidente, porque ele não estava conseguindo falar com o presidente, para que o presidente ordenasse aquilo que o almirante Aragão estava esperando, que era enviar uma tropa. Ele dizia assim: não precisa nem de um batalhão, basta um pelotão de fuzileiros para tomar conta do Palácio Guanabara, aqui com Lacerda, que ele vai fugir pela porta dos fundos. E a ordem não veio. Isso vem Olha só. em que contexto? As Forças Armadas nossas estavam em 1964, havia 2 grandes exércitos importantes. Era o primeiro exército, no Rio de Janeiro, e o terceiro exército, no Rio Grande do Sul, que era comandado pelo general Ladário Telles. Em Minas Gerais não tinha nada. O Olímpio Mourão, esse que conduziu aquela coluna, ele tinha uma mesa, alguns caminhões e recrutas que estavam fazendo serviço obrigatório do Exército. Mas ele era a vaca fardada, era o idiota. Ele atropela a operação do golpe que estava sendo montado pelo Estado-Maior do Golpe, que, aliás, se reunia aqui perto da minha casa, aqui no Leme, num edifício aqui perto do Leme, que estava sendo montado, e parte com aquela coluna de Juiz de Fora para o Rio, uma coluna que não tinha equipamento militar objetivo nenhum. Coluna essa que o brigadeiro Moreira Lima sai de Santa Cruz e sobrevoa, e no que sobrevoa ele sai correndo, tudo para o lado da estrada.
E ele então propõe, vou jogar uma bombinha na frente da coluna. Em nenhum momento Moreira Lima pretendeu bombardear a coluna do Olímpio Mourão. Isso não precisava, bastava jogar uma bombinha na frente, que eles voltam, eles se desfazem. Não houve a ordem. No final das contas, se vê o seguinte, o primeiro exército e o terceiro exército ficaram imobilizados por conta de não ver a ordem para contrapor. Por que não veio a ordem? Esse é o debate que eu faço, e, aliás, eu encontrei, isso aí é uma formulação posterior já a 64, para além daquilo que eu observava no momento. E que eu encontrei apoio na neta de João Goulart, pesquisadora, que fez uma pesquisa sobre a e tal, tese de doutorado, me entrevistou, e ela concordou comigo. João Goulart não fugiu do confronto. João Goulart operou num quadro, você era jovem na época, mas deve lembrar, Mauro, que o objetivo tático da luta, que no estratégico era anticomunista, movida pelo IPES, pelo IBAD, aquele bando de toda a mídia corporativa, à exceção da última hora, a operação tática era denúncia da ameaça da República Sindicalista que iria impedir a eleição de 65, da sucessão de Jango. Sim. Então, o que se tratava era de garantir a eleição de 65. Isso era fundamental. Para isso se daria o golpe. E se deu o golpe. A luta anticomunista se marcava na tática para garantir. Bom, agora está garantido, vamos ter eleição em 65. Vamos tirar da eleição de 65 todo mundo que não entende, mas vamos ter eleição de 65. Que aí, no caso, era tirar o João Goulart, tirar o João Goulart, do Celino. Exatamente. O que concorda comigo? A neta de João Goulart. João Goulart pensou o seguinte, ele faz, inclusive, a pergunta, vai ter derramamento de sangue? O Ladário diz, vai ter, porque vai ter confronto. Ele, então, opta, na minha opinião, por uma operação política que era a de julgar, vou sair fora e vou voltar para disputar a eleição de 65. Ele voltaria para disputar a eleição de 65 contra os que estavam ali. Para ele era mais garantidor politicamente da sua estabilidade, inclusive, essa volta em 65. Só que, e é bom reparar uma coisa. Olha que interessante. Deixa eu desligar aqui meu telefone. Tá. É bom reparar uma coisa, inclusive, que era claro nesse ponto de vista. Está no YouTube. O discurso do Castelo Branco, na posse dele, está no YouTube, pode-se ver. Ele declara isso. Sou presidente e vou entregar a cadeira a quem for eleito na eleição presidencial de 65. Uhum. Ele diz isso no coisa. A razão, inclusive, esse acordo de que ele vai entregar a cadeira em 65, faz com que Juscelino Kubitschek leve a bancada do PSD na Câmara a votar no Castelo Branco no colégio eleitoral. Só um não votou, Tancredo Neves, que era um liberal conservador que sempre esteve do lado bom da história, que é o mesmo que chamou Aures de Moura Andrade de canalha aos gritos quando Aures de Moura Andrade declarou vaga a presidência da República com Jango ainda dentro do território nacional. Então, objetivamente, eu acho que foi a opção pela saída política que fez com que Jango, na verdade, não desse a ordem para o confronto. Se houvesse esse confronto, não tenha dúvida. É preciso ser claro, e o Jorge Ferreira mostra isso aí. Não só Jorge Ferreira, vários analistas. O Castelo Branco chegou a enviar o general Muricy para mandar o Mourão parar. Para com isso, porque eles estavam se preparando para uma operação no fim de abril. O golpe estava sendo preparado com a ajuda do Lincoln Gordon, principalmente, colocando a frota americana no litoral para o fim de abril. Não estava organizado, o golpe não tinha resistência interna organizada. Quem estava organizado eram as forças de esquerda, e que não foram mobilizadas por causa da decisão pessoal de Jango, no meu modo de ver, para a opção política para a volta em 65. E a neta de Jango chegou a dizer para mim, é verdade, eu penso que Jango queria reproduzir o exemplo de Getúlio em 45, que também sai, por conta de uma pressão militar, vai para São Borja e volta em 50 na eleição presidencial contra o Brigadeiro e contra Juarez, etc., e enfim,
implanta um governo diferente do seu governo anterior, que termina com seu suicídio em 54. Interessante que a gente estava conversando aqui, deixa eu só ler aqui, superchat. O Renato da Mata. Se o governo Lula falhar, está todo mundo fudido. Do governista mais acrítico ao esquerdista mais sectário, o Brasil está fudido. Por isso, não adianta fechar os olhos sobre o que precisaria mudar no governo. Renato da Mata, mais um aqui. A ameaça do fascismo só será superada com um maior grau de ruptura com o neoliberalismo. Fora disso, a ascensão do fascismo passa a ser uma questão de tempo. É exatamente o nosso olhar aqui, viu, Renato? Mônica Gonçalves, acampamento Terra Livre, o ATL, em Brasília, de 7 a 11 de abril, semana que vem. Somos todos a PIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, somos brasileiros ou colonizadores, nós vamos estar lá no acampamento Terra Livre e vamos fazer uma cobertura extensa, tá? E o Marcelo Pereira chega como membro aqui. A gente estava conversando antes de você chegar, acho interessante, isso tem a ver com o mestre, oh meu Deus do céu, eu e os nomes, com o mestre Reginaldo Nasser, em que ele falava uma questão que acho que tem a ver com esse episódio ali de 64 e talvez até com o episódio do golpe do 8 de janeiro e o atual governo, que ele falava, não é importante só ter as armas. Você precisa ter as armas e precisa ter disposição de usar. Porque se você não tem disposição de usar, o outro que tem menos armas que você, mas tem disposição de usar, ganha a batalha. Né? Até porque toma iniciativa e te encurrala, né? É verdade. Mas, de novo, eu volto a Lenin e a Marx. Não são as condições naturais que levam a uma derrubada do regime capitalista. Se as condições objetivas que encontram um quadro em que as classes dominantes não têm mais poder de exercer a sua força, as condições revolucionárias concretas só acontecem se as classes oprimidas tiverem a consciência de que têm que disputar o poder. E isso é muito mais difícil para nós do que foi para a burguesia contra o feudalismo. Porque a burguesia não derrubou o feudalismo de baixo para cima. A burguesia derrubou o feudalismo participando desse segmento dominante, das classes dominantes, 2 séculos antes de varrer esse setor aristocrático e da nobreza da condução dos negócios de Estado. A burguesia, quando chega ao poder, já vem com experiência de poder. As classes oprimidas, nos processos revolucionários, não. Em nenhum momento elas participam do poder. Então, em 64, que é bizarro, quem estava conduzindo a reforma de grade... O que eram as reformas de base do João Goulart? Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, na linha do Paulo Freire, a reforma financeira da taxação dos ricos e contra a liberação da operação dos capitais abertos, enviando dinheiro para o exterior, eram questões fundamentais do regime burguês que estavam sendo resolvidos ali. Vamos ter claro isso. A primeira providência de MacArthur na rendição do Japão foi impor no Japão uma reforma agrária, naquela ilha pequena que não tem nem terra para plantar. E a primeira foi plantar a reforma agrária. Então, reforma agrária surgiu a primeira vez em República Grega, lá quando se começou a discutir república. E, no entanto, no Brasil nunca se tocou. E o João Goulart, ele pretendeu enfrentar isso. Não foi, se ele pretendesse fazer... Porque tem que levar em conta o seguinte, os limites da consciência de classe de João Goulart. Ele era um latifundiário. Ele era um latifundiário com versão. Enfim, um nacional, ele era digamos assim, um populista nacionalista. Ele não era um revolucionário socialista, ele queria um Brasil se desenvolvendo no regime capitalista, mas um regime capitalista democrático sustentado pelas bases. Ele queria fazer, vamos tentar fazer aqui algo que mantenha a liberdade sindical total, que mantenha a pressão das massas. Isso ficou evidente no discurso em 13 de março na Central. Aquele discurso ele apresentou as reformas e chamou o povo para enfrentar junto com ele. Ocorre que a forma acidental como a direita acabou assumindo o papel subjetivo de tomar a iniciativa o imobilizou por não querer o confronto.
Ele queria, na linha, mais ou menos, do que Allende veio reproduzir em 73, já com a perspectiva socialista, de mudança de regime. Mas era na linha de vamos tentar ganhar a sociedade. E ele tinha apoio de vários. Zé Hermílio, vários grandes capitalistas estavam com ele. Zé Hermílio, estava o que era da Panera, Simons, a família Simons, o próprio Walter Moreira Salles, banqueiro, ele era alguém que operava, não na linha do Roberto Campos, mas ele operava numa linha Santiago Dantas, que era uma linha de vamos afirmar o Brasil por vias pacíficas uma potência nacional, coisa que foi projeto dos militares depois na ditadura, que acabaram não fazendo. Então, objetivamente, vamos ter claro, o que ocorre, o que nos faz, lamentavelmente, reconhecer é que faltou aqui a condição subjetiva do entendimento da conjuntura favorável que obrigava a empurrar e não a recuar em 64, porque 65 certamente não ocorreria. Uhum. Acho que, de certa maneira, não sei, bom, de certa maneira não, minha pergunta para você. Você acha que, de certa forma, esta vacilação foi o que levou Bolsonaro à derrota na tentativa de golpe? Se ele tivesse seguido adiante, se tivesse sido ousado, ele tinha a chance de ser bem-sucedido? Olha aqui, eu não. Você colocou agora uma pergunta importante. Eu te confesso que eu não posso ter certeza, mas eu acho que ele teria grandes possibilidades. Porque o comando. Vamos dizer uma coisa claramente: basta você entrar nesses grupos. Eu participei de um grupo durante muito tempo, desses grupos de oficiais superiores da reserva, que são os que mantêm sempre uma lembrança, porque os comandantes de hoje foram comandados por eles. Então, eles têm reverência, têm... É impressionante o prestígio de Bolsonaro nas Forças Armadas e nas polícias. E quem tem o controle das Forças Armadas e das polícias no aparelho burguês tem o controle da sociedade. Uhum. Evidentemente, o que eu acho que ocorreu foi que não é o negócio do assassinato do Lula, não é isso, mas eu acho que havia condições concretas, se ele, por exemplo, o estado de sítio, como ele falou, se ele estabelece o estado de sítio, a discussão sobre as urnas, ele tinha um apoio total nas Forças Armadas. Todo mundo nas Forças Armadas achava que ele tinha sido roubado. Todo mundo. Todo mundo. Uns se manifestavam pelo golpe, outros se manifestavam pelo reconhecimento. Mas não tenho dúvida. Então, o que você coloca, eu não afirmo com certeza, mas eu diria o seguinte: foi um momento fundamental para ele. Tanto que até hoje se teme e se admite a possibilidade da volta dele, não do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, pelo voto em 2026. Tal a forma como o governo Lula, depois... Porque se você pensar bem, o governo Lula até deu um respiro de coragem naquele 8 de janeiro. Se ele marcha no dia 9 de janeiro, na linha daquilo que foi aquela mobilização contra o bolsonarismo, era ali o momento de fazer a limpa. Ali ele tinha o apoio da sociedade, tinha o apoio da mídia, tinha apoio do grande capital, que o grande capital não opera obrigatoriamente pelo regime autoritário. Ele opera pelo tucanismo. O ideal das classes dominantes, do grande capital, do agronegócio, dos banqueiros, dos grandes empresários, é o regime tucano. Porque o regime tucano, com o apoio dos setores moderados do petismo, termina por apaziguar a base social e não ter problemas de confronto. Quando você vai para um regime autoritário, você perde uma parte da tua base conservadora, que não aceita o autoritarismo no contexto social. Então, objetivamente, o fascismo é algo que o setor liberal não hesita em apoiar, se for necessário, diante de uma ascensão muito forte e acelerada das classes dominadas. Eles topam essa aliança. Mas, naquele momento, não precisava disso. As classes dominantes com Lula sabiam perfeitamente o que o Lula faz. É o seguinte: eu vou optar por uma coisa. Eu já mostrei a vocês que é melhor ficar comigo do que com Bolsonaro. E uma parte das classes dominantes foi. Vamos ter claro, o que o André Esteves, que é o símbolo do rentismo predador parasitário, fez em relação ao Haddad, mostra claramente qual é a relação dessas classes dominantes com Lula.
os sucessivos planos safras, revisão de dívida de imposto do setor agrário, dos grandes sonegadores, etc., mostra claramente que esse pessoal consegue se acomodar com Lula. A hostilidade ostensiva e corajosa desses vagabundos do Centrão dentro do covil parlamentar mostra, francamente, que eles controlam, eles conseguem ter um domínio sobre o Lula, que não tem obrigatoriamente sobre um regime autoritário, que eles não sabem até onde se volta contra eles. Porque o Luiz Bonaparte já mostrou isso lá atrás. Vamos deixar isso claro. Tem um momento em que o Estado pode se sobrepor às classes, tanto a classe dominante quanto a classe dominada. E esse Estado passa a exercer sobre a burguesia ameaças que obrigam a burguesia a financiar Obãs e Companhia Bela. Então, objetivamente, manter o neopetucanismo é a melhor coisa para quem opera o petismo parasitário, para quem opera a política de exportação de bens primários sem valor agregário, que é o que serve de norte para a nossa realidade, não é agora, não. Desde 2003. É preciso não esquecer isso. Nós não estamos vivendo uma crise agora, de rendição agora. A rendição começou em 2003, da mesma maneira que agora Lula chamou Macron de companheiro para justificar as viagens da sua esposa com... Que, aliás, para mim o problema não é a viagem, não. O problema é, na explicação da viagem, caracterizar o Macron como companheiro. Porque isso me lembrou 2003, quando ele entregou o Banco Central ao deputado do PSDB, que renunciou ao mandato, porque depois das conversas nos Estados Unidos, seria ele que conduziria o Banco Central com autonomia, mesmo sem lei nenhuma, com absoluta autonomia. Foi o caso de Henrique Meirelles. Henrique Meirelles também foi tratado por companheiro em 2003. Então, para mim, isso é muito claro, é uma conveniência. Lula não erra. Lula faz opção política consciente e consequente. Você caracteriza esse ciclo, né, pelo que eu entendi, que vai ser um momento culminante ali, talvez com Jango, né, mas que é o ciclo Getúlio, JK e Jango, como esse ciclo da possibilidade de um capitalismo que rompesse, em determinada medida, com a dependência, de bases democráticas, de bases populares, para realizar as reformas e tal. Então, esse ciclo aí. Getúlio, Juscelino e Jango, a inauguração de Brasília, em que pese todas as críticas a Brasília, né, que tirou a capital do país do centro pulsante, né, do Rio de Janeiro, de entusiasmo, né, vitória na Copa, era um astral, né, que o Brasil vivia. Você acha que este projeto de um capitalismo democrático, minimamente radical, existiu em algum momento em Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora em Lula 3? Não, o que acho que ocorreu foi diferente. Lula não mudou a perspectiva dele. Lula foi beneficiado, principalmente no segundo mandato, pelos efeitos imediatos daquela política que foi o boom das commodities. Uhum. E o Brasil começa a sua desindustrialização acelerada já no governo Fernando Henrique, mas principalmente no governo Lula, não houve nada para barrar essa desindustrialização. Pelo contrário, houve um estímulo à política do agronegócio. O agronegócio nunca teve problema em nenhum dos governos. Quando Dilma sai, vamos ter claro, a Dilma estava com oposição. A Dilma não conseguiu mobilizar a nação para se defender, porque ela, na verdade, ela não saiu por questão de pedalada, não. Ela saiu porque já tinha virado limonada. Não precisavam mais dela. E ela não tinha base social para resistir àquele projeto que era apresentado pelo Michel Temer e Renan Calheiros, que era aquela carta ao futuro, que era a entrega do Brasil ao capital aberto, a entrega do Estado brasileiro à privatização absoluta, a entrega dos direitos sociais ao patronato. Ali eles precisavam de alguém que pudesse fazer isso. A Dilma não podia fazer. A Dilma não tinha forças para resistir ao grande capital, mas também não tinha força. Eles não contavam com ela para fazer isso, que eles achavam que era o momento. E estavam certos. A família Gandra estava aí
para dar toda a cobertura judicial a toda a bandalheira, a todo crime antissocial que foi cometido durante, principalmente, o governo do Michel Temer. Ai, meu Deus do céu, Michel Temer. Do Michel Temer. Pior, inclusive, Michel Temer e Paulo Guedes é uma sequência natural de algo que vem com Joaquim Levy, com Dilma. Quando se falou em estelionato eleitoral, vamos lembrar disso? O estelionato eleitoral foi a denúncia feita, inclusive dentro do PT, Lindbergh Faria, no Senado, contra a posição de Lula, no dia de Dilma. No dia seguinte, a posse, depois de denunciar que se o Aécio vencesse ia haver uma virada à direita, ela fez a virada à direita, com Joaquim Levy. Então, vamos ter claro o seguinte: o momento favorável, o momento positivo do governo Lula não é a proposta de transformação de modelo econômico de enfrentamento com grande capital para... Não, em nenhum momento. Ninguém tocou até hoje nos lucros e dividendos. Continua intocado. Ninguém tocou até hoje na taxação das grandes fortunas. Ninguém tocou até hoje na reforma agrária que cada vez se torna menos possível. Porque, lamentavelmente, cada vez, quando nós fazemos a comparação, eu me lembro disso, o Brasil, em 1970, tinha 90 milhões de habitantes. Lembra daquilo? 90 milhões em ação, para frente, o Brasil, eram 90 milhões e 70. Desses 90 milhões, 60% estavam no campo, 40% estavam nos centros urbanos. Hoje nós estamos com um percentual que é de 80% no centro urbano e 20% no campo, sendo que a não realização da reforma agrária faz com que grande parte dessa inevitável urbanização não acontecesse de forma natural, como nos países capitalistas do Ocidente, e sim com a exportação da miséria do campo para a miséria da cidade. Foram pessoas varridas das suas posses, das suas propriedades naturais, varridas pela expansão do agronegócio, pela expansão da agropecuária, pela expansão predatória dessa produção de soja em prejuízo da produção de alimentos, que fez com que a urbanização no Brasil se desse dessa forma, que eu não chamo de selvagem, porque isso é no capitalismo selvagem é elogiar o capitalismo. Capitalismo predador, antissocial, absolutamente parasitário. Se deu. Então, objetivamente, eu não vejo no governo Lula este momento João Goulart, nem pensar, nem vejo na reação de Lula algo semelhante àquilo que João Goulart fez, porque no começo do dia 13, João Goulart convocou a massa, lembra bem, se apropriando as terras ao longo das estradas federais. Ele tomou essa iniciativa, inclusive. João Pinheiro Neto era o ministro da Agricultura na época. Como bom marxista-leninista, por sinal, como é que você faz a análise de classes do governo Lula? Quais são, para você, as classes que efetivamente sustentam o governo Lula? O governo Lula ele é controlado pelo grande capital, o sistema financeiro que o usa e utiliza e com o qual ele tenta compactuar. Vamos ter claro, a relação do sistema financeiro com o Fernando Haddad não é uma relação acidental, é uma relação com o governo Lula, porque também não tenhamos ilusão. Haddad não opera e diz a Lula o que está fazendo. Lula diz a Haddad o que ele quer e Haddad opera. Haddad é operador da política de Lula. Ponto. Então, se há uma relação positiva do capital financeiro rentista predatório com Haddad, é porque essa relação ela tem com o governo Lula. E você se olhar claramente, inclusive, até hoje os meios de comunicação, de uma certa forma, são mais lulistas do que bolsonaristas. Mas eles não afastam a hipótese de Bolsonaro voltar. Mas se você olhar, se você pegar a Folha de São Paulo, tudo bem, é quase bolsonarista. Mas se você olhar a Globo News, a CNN, não há um ataque a Lula. Uhum. Não existe ataque. Ataque houve quando a gente lembra do governo final do governo, aquela transformação de 2013, rebelde da juventude contra as passagens, se transformar na aglutinação da outrora maioria silenciosa, reacionária, xenófoba, racista, invejosa, querendo andar de cima, ir para o andar de cima, que a despreza, e tendo desprezo pelo andar de baixo, com a qual ela devia se aliar. Se você parar para pensar objetivamente nesse quadro, você sente claramente que hoje o Lula tem
a sustentação do capital financeiro e do agronegócio, está lá. Claro que eles sempre querem mais. Se puder botar o Tarcísio, para eles é melhor. Claro. Mas ele não quer o Bolsonaro. Ele não quer o Eduardo Bolsonaro. Ele não quer a Michele Bolsonaro. Em São Paulo, eles optaram por Ricardo Nunes para não ter Pablo Marçal. Mas vamos pensar bem, a direita em São Paulo estava dividida entre duas linhas. Por incrível que pareça, o Ricardo Nunes posava de lado civilizatório contra o troglodita Pablo Marçal. Sim. Então, objetivamente, que a classe dominante está lá. E o que acontece com a classe média? A classe média é essencialmente conservadora. Porque a classe média ela é muito levada pela manutenção do que está aí. A classe média anseia por passar a ter oportunidade. É a loteria do grande capital. Aquela coisa, quando você compra um bilhete da loteria esportiva, você passa uma semana imaginando o que vai fazer com aquele dinheiro que você vai ganhar na loteria. Aí, na semana seguinte, você renova, porque é 1 em 1 trilhão que ganha. Ninguém ganha. Então, o regime capitalista tem muito isso. A lógica do empreendedorismo e da inclusão, contra a qual eu me bato ardentemente, porque a forma mais sofisticada de exercer domínio sobre a classe média é a ideologia do empreendedorismo e da inclusão, com a qual está se agregando o campo majoritário do meu partido, e com a qual me enfrento a embates quase físicos na direção, porque tem uma parcela do meu partido, não tem mais classe trabalhadora, como se acabasse a opressão, porque a uberização eles não entendem como uma forma nova de classe, de opressão. Eles entendem como temos que ver porque cada motorista de Uber é patrão de si mesmo. Não, maluco, ele não é patrão de si mesmo. E cabe a você explicar a ele que ele não é patrão de si mesmo. O fato de ele ter instrumento e os meios de produção com os quais ele sobrevive, esquece que o verdadeiro meio de produção essencial hoje não é o carro dele, não é o carro, é o algoritmo que determina o que ele vai fazer com o carro dele. Esse é o patrão dele, então nós temos que mostrar. E, no entanto, grande parte da esquerda já se rendeu. Acha que nós temos que ter discurso para esse pessoal uberizado, para esse pessoal fragmentado, esquecendo o que um rapaz, por experiência própria, como o Rick, descobre e bota na cara de todo mundo. Tem que acabar com a escala 6x1. Quem lembrava disso antes do Rick falar? Quem lembrava disso? Nós estamos há um tempão, porque é um agente, o sujeito histórico da luta do oprimido contra o opressor nessa economia consequente da revolução digital sob hegemonia do capital privado. Porque se a revolução digital viesse dentro de um regime socialista coletivo, essa revolução digital serviria para diminuir a jornada de trabalho, aumentar a hora de lazer e garantir pleno emprego para todo mundo por conta disso. Porque não teria mais que operar sobre a lógica do lucro crescente e incessante, e sim pela distribuição da riqueza de maneira democrática. Então, objetivamente, vamos ter claro, continua isso, é preciso quebrar, encontrar a forma, isso tem que ser feito por partidos políticos, porque os movimentos sociais acabam limitados a lutas setoriais específicas e por conquistas táticas imediatas, sem a perspectiva do combate, a razão daquele tipo de opressão específica. Então, os partidos políticos na esquerda têm que se organizar, conscientizar, estabelecer, buscar a teoria, a formulação, que, lamentavelmente, no Brasil é feita por muito poucos. Tem aí Ricardo Antunes, Rui Braga, Davi Decache, o time de economistas que está trabalhando a economia política, não que a economia política seja o único fator de transformação social. Existem muitos outros no campo da subjetividade, a cultura, a tradição, enfim, a psicologia coletiva, tudo isso tem que contar. Eu não sou um economicista nem de perto. Agora, a economia política é determinante, é um dos fatores determinantes. E isso tem que ser... esses estão pensando qual é a alternativa possível para encontrar, acabar com a desagregação do mundo do trabalho, retornar a uma... E, aliás, tem uma greve, eu botei até no Facebook. Já tem uma greve agora. Eu até sugeri que ninguém peça comida delivery, entre aspas, delivery é o cacete, comida com entrega a domicílio, hoje e amanhã. Vamos ser solidários
com essa turma Os do entregadores. do iFood que está se revoltando. Perfeito. Milton, você traz uma questão interessante, né? Porque se você olhar para trás, talvez um marco inicial desse giro da maioria do PSOL rumo à direita, rumo ao lulismo, né? Rumo à adesão ao projeto petista, acho que ele começa quando uma parte desse campo no PSOL vai fazer a defesa, quando faz isso? 3 anos atrás, 2 anos atrás, do projeto de lei do governo Lula para regular o trabalho dos aplicativos, que era um projeto de lei, no caso dos motoristas, feito pelo Uber, e no caso do pessoal de motos e bicicletas, feito pelo iFood. E essa parcela do PSOL adere a esse projeto, né? Acho que ali é um ponto de virada, né? É um ponto de virada que eu acho que tem uma marca maior. Fala. A entrada do Boulos no PSOL. E por que isso? O Boulos traz uma consciência movimentista, e a consciência movimentista não é obrigatoriamente revolucionária. Eu me lembro de Boulos dizendo para mim, especificamente, que ele tinha que tomar cuidado nos discursos que ele fazia para a base do pessoal que estava ali por conta da busca da casa própria. Ele tinha que tomar cuidado, porque uma grande parte daquele pessoal ali era evangélico e conservador. Uhum. Ou seja, o movimentismo ele é muito mais amplo na formação, como o sindicalismo. A tendência natural da classe trabalhadora é o sindicalismo, não é a revolução. É a tendência natural, porque o sindicalismo é que busca a resolução da questão imediata. A discussão sobre a necessidade de enfrentar o regime é algo que o partido político e uma vanguarda elaboram e tentam levar. Para isso é que eu digo, a luta institucional nos serve campanha eleitoral, não pelo que elege, mas sim pelo que a campanha propicia de educação, informação e formação de consciência da sociedade. O Marx já dizia isso, o Lênin aprofundou. Por que o Lênin inventou o Partido Revolucionário? Porque o Lênin tinha consciência do seguinte, a classe trabalhadora, o proletariado, ele não elabora, ele sozinho, a teoria da Revolução Socialista. Ele não elabora. Essa teoria tem que vir de fora para dentro. Ou seja, a classe trabalhadora tem a consciência da classe em si, mas a consciência da classe para si tem que vir de fora para dentro. Porque o trabalhador, a vida do trabalhador, é uma corrida atrás do almoço para garantir o jantar, do jantar para garantir o café da manhã, do café da manhã. E isso não permite que a classe trabalhadora forme lideranças capazes de entender, peraí, vamos parar e pensar qual é a nossa luta estratégica. Então, objetivamente, nós temos que pensar nessa questão. Aconteceu no PSOL. A vinda do Boulos, com a qual eu tenho responsabilidade total, quem trouxe Boulos para o PSOL foi uma luta minha, no Diretório Nacional, quando se pretendia que o candidato a presidente de 2018 fosse o Chico Alencar. Que nós, no Rio de Janeiro, já tínhamos discutido no nosso grupo, em volta do Chico, que ele seria candidato ao Senado. E até porque o Chico, pelo perfil próprio, até pela sua história, o Chico, como Lula, vem do pessoal da igreja, da fé e da política e tal, o Chico não seria alguém que confrontaria o Lula, então candidato a presidente, num debate. Enfim, ele era alguém muito próximo, e o Chico concordava com isso. Então, numa reunião do Diretório Nacional, eu já estava aqui, ia decidir pela candidatura do Lula, quem participou daquela reunião lembra bem, e eu disse, olha, eu quero encaminhar ao contrário, eu acho que nós estamos com uma oportunidade de ter alguém, algo semelhante que o PT teve na sua formação, que era a CUT, o que a CUT foi para o PT. Por que eu via isso no MTST? Porque eles então formavam, não tinha CLT e o outro, como era? A frente do Povo Sem Medo, que era outra frente. E vinha a sua liderança Boulos de publicação de artigos, naquela coluna que a Folha de São Paulo coloca, agora está o Muniz Sodré, mas que eles alteram de tempos em tempos, aquela coluna na página de opinião. O Boulos vinha de uma sequência, que aliás virou livro, e é bom consultar, de oposição ao Lula, em posição semelhante à nossa, na limitação da nossa discussão
sobre o que era o governo Lula e tal. Então, eu propus o nome do... Vamos tentar... Ele não era sequer do PSOL. E nos contatos particulares, Manuel, eu mesmo, que eu saí do diretório, liguei para ele, olha, é uma perspectiva real de vocês virem para o PSOL e você ser candidato a presidente. Vamos lutar para isso. Então, objetivamente, quando ele vem, lamentavelmente, a campanha presidencial dele ficou muito à direita do que teria ficado a moderação do Chico. Eu me lembro dele ele tratava o Lula como presidente. Eu dizia, ô, Boulos, você está disputando a presidência com ele, trata como companheiro Lula. Se você trata ele como presidente, você já está... Não tem sentido você se candidatar a presidente. Então, começou ali uma virada clara em que o Boulos optava por um caminho de amplitude que conduzia o PSOL naturalmente para uma linha de moderação pelo seu campo majoritário. O que eu lamento aí? A corrente do Ivan Valente. Porque o Ivan Valente tem uma tradição revolucionária. Ivan Valente é alguém que tem uma consciência marxista-leninista forte. Era um quadro real disso. Perdão, desculpa, ele foi do MEP lá atrás, não era? Movimento de Emancipação do Empresariado. Exatamente, não, vem disso, pô, o velho Genildo. Era uma tropa de primeiro nível. Era a força socialista no PSOL, no PT. Era importantíssimo, era o campo de esquerda que, inclusive, eu me lembro Jacques Wagner comentando comigo num dos congressos do PT. Pô, não precisa fazer como a força, falar em rompimento com a dívida e botar no papel. A gente rompe sem botar no papel. Na verdade, a força propunha isso nos congressos, era esse nível. Lamentavelmente, a força, principalmente com o Ivan perdendo a eleição, ele hoje é segundo suplente, ele depende, para continuar no mandato, da manutenção da Guajajara e da Marina no Ministério. Tem que sair as duas para ele continuar. Sai uma só, ele não fica, porque ele é o segundo suplente. E, por outro lado, a derrota do Edmilson em Belém foi um vexame por conta da política conservadora de aliança com o Helder Barbalho, que passou a perna nele, tranquilamente, reprimindo professores, etc., e para aquela derrota vexaminosa. E Edmilson é um dos grandes nomes da corrente do Ivan. Edmilson, Ivan, Afrânio no Sul. Então, a corrente dele, que é uma corrente fundamental para a luta política transformadora e anticapitalista do PSOL, lamentavelmente, fica nessa proximidade com a Revolução Solidária do Boulos. Mas nós vamos enfrentar isso com a liderança do camarada Glauber, que eu insisto em manter no PSOL. Vamos enfrentar isso até o próximo Congresso. Olha que boa notícia aí, ó. Presenteei com 10 assinaturas do João Emanuel. Ó. Você está sem som? Perdão, eu que estava sem som. Não, eu falo sempre, sabe, Milton, as escolhas têm consequência. Você estava falando aí das escolhas do Lula, né? Das escolhas do Jango. A nossa escolha de um canal socialista, de um canal que aponta para o socialismo, né? Canal de esquerda, não necessariamente todo mundo que está aqui está lastreado no marxismo, mas o comando do canal, sim. Né? Esta opção tem consequência, né, Milton? Se eu faço uma opção dessa e aí aceito o dinheiro do governo, aceito o dinheiro de banco, aceito o dinheiro de empresa que foi privatizada, pô, que zona é essa, né? Que zorra é essa? Não dá, a gente está fora, né? Não aceitamos. É uma restrição que nós nos autoimpomos sem nenhum pesar, com alegria, inclusive, né? Porque nos garante a independência. Então aí, quando chega aqui um Gustavo Cruz e presenteia 10 assinaturas do canal para nós, fantástico, realmente. Que é da tradição, né, Milton? Do movimento comunista, do movimento socialista, ser sustentado pelos próprios trabalhadores, né? E não pela burguesia, né? Senão ferrou, né? Bom, eu não gosto de fazer referência pessoal, mas como você botou essa consciência, a consciência socialista de sustentação, autossustentação, eu quero dizer que eu estou entre os que contribuem com esse canal. Obrigado, homem, obrigado. Legal, boa notícia, boa notícia. Ó, então, 2 questões que eu queria, 3 questões, se der tempo ainda. A primeira é futuro do PSOL.
Vocês estão em meio a uma luta interna intensa, né? Intensa. Por sinal, mais intensa do que a luta interna no PT. Acho que o PT tem um processo ali. Tem a esquerda do PT, mas a esquerda do PT já sabe que perdeu e não está disputando, né? Na verdade, para valer. Vocês não, né? Vocês estão em meio a uma luta interna realmente bastante intensa. Como é que você prevê o desdobramento dessa luta interna? Não é um desdobramento fácil, não é uma vitória garantida, mas acho que é importante de qualquer forma. E pelo estatuto do partido, que é um partido estatutariamente de tendências, nós temos condição de formar uma fração. Enquanto mantemos a mobilização para ter filiação, para enfrentar no próximo Congresso a atual maioria, contando inclusive com as crises no campo majoritário, crises inclusive que se dão por conta de crise ideológica, porque tem muita gente no campo majoritário que está incomodada. Se é verdade que o campo majoritário ganhou uma juventude mais desinformada e mais identitária para a sua moderação, existe uma juventude marxista-leninista dentro do PSOL expressiva. E tendências de combate real, que estão no enfrentamento concreto na luta. Não é de oposição incondicional e sistemática, mas de cobrança permanente de transformações estruturais do partido, o que termina marcando uma posição de oposição à moderação. Isso é evidente. Então, eu temo daqui o próximo Congresso só deve ocorrer após a próxima eleição, inclusive. Então, daqui para lá, eu estou voltado para essa composição em torno dos mandatos de Glauber, Sâmia, Fernanda, Erundina, e agora muito, que era, claro, foi eleito no campo majoritário, mas tem tido posições muito positivas, muito progressistas, muito próximas das nossas, inclusive no Comitê de Ética, no processo contra Glauber, desempenhando um papel fundamental o nosso Chico Alencar. Então, nós temos na bancada já 4 nomes que são 4 incondicionais, com a possibilidade eventual do Chico sempre estar conosco em lutas de princípio essenciais. Então, nós temos, a partir da bancada federal, uma projeção de imagem do partido que nos dá, não isso que o Boulos garganteia por aí 2 terços, não tem 2 terços coisa nenhuma. Ele tem uma maioria no diretório importante, sem dúvida, construída no último Congresso, aliás, por meios discutíveis em vários estados, e o papel desempenhado pelo senador, meu amigo, senador Randolfo Rodrigues, do PT, no Amapá, foi expressivo para isso. Bom, mas, independentemente disso, no que é a expressão do partido hoje, na luta institucional, que é a bancada federal, é quase meio a meio. Então, a perspectiva não é como na bancada do PT. 7-5, né? A bancada do 7-5 atualmente na bancada, né, Milton? Não tem ninguém que represente o genuíno, o Breno Altman. E o pior é o seguinte, é o que eu disse no outro dia aqui, eu queria que o Breno Altman tivesse, na luta interna do PT, a veemência, o brilho, a competência e a coragem impressionante que ele tem na luta da conjuntura internacional. Eu queria que ele... Quer dizer, mas eu faço essa briga, particularmente, com meus 2 amigos, não tanto com o Genuíno. O Genuíno até... num debate que nós fizemos já no mandato Glauber, aqui na livraria da Vinci, que é um centro importante de cultura no centro da cidade, o Genuíno fez autocrítica clara do que ele defendeu como política de aliança lá atrás, dizendo, erramos, você tinha razão e tal. A nossa consciência de composição de frente hoje é a partir do princípio e do programa, e não a partir da conveniência eleitoral de ampliar, porque terminamos fazendo a política da direita, avalizando a política da direita, ao invés de lutar pela nossa política. Mas o Breno e o Walter, lamentavelmente, acabam entrando na lógica de defender essa política. O Breno, pelo que eu sei, não faz nenhuma restrição ao caráter bizarro da entrega do fundo de garantia como aval para o consignados. Crédito consignado no setor privado. Ele acha isso uma medida progressista ótima, maravilhosa. Onde é que, a não ser o fato de dizer a luta tem que se dar aqui, eu tenho que continuar aceito dentro do PT. Eles lutam mais para manter o espaço dentro do PT do que propriamente para colocar em andamento aquilo
pelo que eles sempre lutaram na luta social. Vou registrar aqui o Douglas Newton, chega aqui como membro, Marcelo Pereira também, e aí minha última questão, duas últimas questões, uma minha e uma aqui do pessoal, da comunidade. O Rio de Janeiro, me parece a distância, Milton, que você tem ao processo de degradação econômica e social no Rio de Janeiro, me parece que corresponde também a um processo de degradação política. Então, você vê setores relevantes, se não majoritários do PT, que têm diálogo, intimidade e parceria com as milícias, por exemplo. Né? Cito o Quaquá e cito o André Siciliano, que, por sinal, hoje está poderosíssimo no Palácio do Planalto. É uma coisa incompreensível. Né? Ele que levou Lula a uma aliança esquisitíssima, para dizer o mínimo, com esse tal de Vaguinho, aí de Belfort Roxo, também a administração dele na prefeitura coalhada de milicianos, né? Então parece ter um processo de degradação política, não sei como é que está o PSOL nisso, né? Mas aí, né? Tem o Eduardo Paes. Tá difícil o Rio de Janeiro, né? Tá difícil. Como é que você vê esse cenário do Rio de Janeiro? Primeiro, eu quero dizer que não foi o Quaquá que levou o Lula para o Vaguinho. O Quaquá e o Lula se acertaram em torno do apoio do Vaguinho, que era considerado do campo bolsonarista e que prometeu votos para o Lula. Então, o Quaquá é muito forte, mas eu não absolvo o Lula nessa... E nem considero que o Lula não tenha nada a ver com a força do Quaquá dentro do PT. Claro. Se você lembrar e recuperar os discursos feitos no arcabouço fiscal, em defesa do arcabouço fiscal, você vai ver lá que ele ainda era deputado na época, quem deu a linha foi o Quaquá. Quem deu a linha dos discursos foi o Quaquá. Ele, esse deputado de Minas, que era o líder da bancada na época, esse outro que é relator agora do... Eles objetivamente trabalham por essa guinada ao centro, do ponto de vista eleitoral, sob a lógica de que, para barrar o fascismo, o fundamental é a gente entregar a política ao centro, para o centro não ir para a direita. Então, o centro continua a fazer as bandalheiras deles, a gente deixa, mas não tem autoritarismo. A gente continua a poder falar o que quer. E nisso o PT vai se degradando, é verdade. No Rio de Janeiro, o que aconteceu? O PSOL quase entrou nessa fria por conta do Freixo. Vamos ter claro. O PSOL era a força maior da esquerda no Rio de Janeiro, mesmo com o Quaquá. Nossa bancada era maior do que nossa bancada federal era maior, nossa bancada estadual era maior e nossa bancada municipal na capital era maior. Agora, nessa última eleição, por conta dessa mudança de posição do PSOL, primeiro, aderindo, não tendo candidatura própria e aderindo ao Freixo, na composição que o Freixo fez, já no caminho para se aliar com o Quaquá e o Eduardo Paes, nesse caminho aí, o que acontece? Objetivamente, o PSOL desapareceu do debate. Desapareceu. E em 24, nós vimos nossa bancada de vereadores reduzida à metade. Nós tínhamos 7, passamos a ter 4. Isso porque o PSOL tinha sumido em 2022 do debate político majoritário, tanto na candidatura presidencial, que nós sempre tivemos candidato presidencial, Heloísa Helena, Plínio Arruda, Luciana Genro, sempre tivendo Boulos. Aí a primeira vez que não tivemos foi agora, por conta da exigência do Boulos, e no governo do Estado, sempre tivemos. Sim. Então, objetivamente, sumimos. Então, o que nós estamos agora... Está havendo uma resistência interna contra isso, séria, depois, principalmente, da debandada e da fuga de Freixo, primeiro no PSB, agora no PT, ficou claro que essa linha política não é a nossa e dificilmente você vai encontrar alguém dentro do... Pode até haver, principalmente no campo da Revolução Solidária, alguns que no esquema do, enfim, movimentista, que aceitem composição com o Eduardo Paes para eleger seu deputado. Pode até ter, mas no Rio de Janeiro eu acredito que é muito difícil que o partido não tenha candidatura própria em 2026. Legal. Última questão, do Paulo Ferrari. Bom dia, mestre Temer. Estamos perdendo a batalha pela memória contra a ditadura? Essa pergunta é essencial, né? Eu acho que ela foi base, viu, Paulo Ferrari, grande parte do nosso debate aqui com o caríssimo Mauro, porque o Mauro, a pauta dele é exatamente essa, a separação do 8 de janeiro do
golpe de 64 representa exatamente esse problema que você está colocando. Ou seja, vamos apagar a memória, vamos olhar para frente. Apagar a memória só serve quando você guarda da memória os aspectos que te impedem de cometer os mesmos erros de antes. Se você apaga a memória, mas mantém os mesmos erros, esse apagamento só serve para fortalecer o inimigo. Então, objetivamente, eu diria o seguinte: lamentavelmente, apagar a memória é uma forma de dar e abrir espaço para que o adversário avance no presente. Perfeito. Legal. Mestre Milton, não aprendo tanto com você toda vez. Muito bom, muito bom. Não faz isso, Mauro. Você me constrange porque eu aprendo com você. Mauro, eu vou dizer uma coisa. Aprendemos um com o outro. Já fui apresentador. Eu entrei na vida pública porque eu fui apresentador de programa de televisão. Aliás, um belo programa que era muito elogiado na TV Educativa. E era um programa de debates políticos. Eu me lembro que eu tinha dificuldade para fazer uma abertura de 3 minutos, porque era ao vivo. Eu tinha uma dificuldade imensa. Era ao vivo um dia só, era gravado, eu repetia e tal. Eu fico abismado com o jornal que você edita antes das entrevistas. Eu fico me perguntando, que coisa, ele não sobe o tom, ele vai dando, você não... Aí eu vou olhar no jornal, ele consegue encontrar coisa, notícia e colocar aqui. O teu sucesso, eu vou dizer uma coisa, o sucesso desse jornal está muito mais por conta da forma como você explica e apresenta a conjuntura inicialmente. E eu te digo isso com experiência de apresentador, hein? Já fui lá atrás. Aliás, modéstia à parte, com a então saudável revista Veja, com a crítica que era a primeira esposa do Leo Isham, era a crítica de televisão, louvando sempre o programa. Eu te digo francamente, o que você faz é original em termos de apresentação. Eu não conheço outro apresentador que não tenha tela na frente para dizer aquilo que você diz com naturalidade. Aí vai chamando, entra esse aqui, entra esse cartaz, entra aquilo. Eu fico abismado dizendo, pô, eu aprendo com esse velho mais do que... Parabéns, Marcelo. Essa última fala do Milton Temer pode cortar, tá? Não vai entrar no vídeo, não. Estou esperando o convite para ir no seu aniversário de 87. E vou, hein? Só convidar que eu vou. Dezembro, né? Está longe ainda. Que dia que você faz? 12 de dezembro. Cacete, eu faço... Pois é, eu faço 16 de dezembro, homem. Vamos comemorar juntos. Aí, vamos comemorar juntos. Pronto, ambos Sagitários da Gema. Vou pro Rio para comemorar contigo. Não, os dois aí. Aliás, nossas caras são. Você é bem mais boa pinta que eu, mas nós somos, digamos assim, da mesma etnia. Legal. Obrigado, Milton. Boa semana para ti, viu? Foi ótimo. Um grande abraço, e muito sucesso sempre para você e que teu programa é fundamental. Grande abraço. Você também. Boa luta interna aí no pessoal. Vença.